análise teórica de um coletor solar concentrador cilíndrico parabólico por tubo evacuado com rastreamento solar e interface web. Os integrantes deste grupo são o Alisson, o Breno, o Paulo, o Samuel, o Rafael e o Yuri. Com vocês, meninos. Certo. Felipe, você pode colocar aí o de apresentador? Vou passar o slide. Pode deixar. Já pode compartilhar, Breno. Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Análise Teórica de um coletor solar concentrador cilíndrico parabólico por tubo evacuado com rastreamento solar e interface web. O nosso grupo é composto pelos alunos o Alisson Neri, o Breno Henrique, o Paulo Henrique, Yuri Martins, Samuel Lins e eu, Rafael Garbo. E fomos orientados pelo professor doutor Welson Avalone e pelo professor mestre Pablo Sampaio Gomes na atividade. Bom, gostaríamos de agradecer primeiramente à banca avaliadora pela presença hoje, a nossos orientadores e aos professores do projeto integrado, o Felipe e a Márcia. Mas antes de tudo, por que um concentrador solar? Bem, nos últimos anos, com as mudanças climáticas e o aquecimento global, surgiu uma grande necessidade por energias renováveis. Para isso, existem os concentradores solares. Eles são sistemas compostos por uma superfície que irá concentrar a energia solar em um ponto absorvedor, transformando então a energia solar em um outro tipo de energia útil para nós. Tivemos por objetivo geral avaliar a eficiência térmica do protótipo e seu funcionamento, usando recursos computacionais, além de automatizá-lo, claro. E como objetivos específicos, implementar o rastreamento automático utilizando o NEMA 23 e o ESP32, desenvolver uma aplicação web para visualizar os dados, uma API para armazená-los e intermediar o processo, e avaliar o rendimento óptico e eficiência térmica do coletor na cidade de Ariranha. Bem, a apresentação, por sua vez, será organizada em 5 partes. A construção do protótipo mecânico, o seu desenvolvimento dos sistemas eletrônicos programados, a análise óptica e térmica, os resultados e as conclusões. E tivemos como hipótese os seguintes tópicos. Seria o concentrador eficiente e a automatização dele traria de fato benefícios? Bem, boa tarde a todos. Quem vos fala é o Alisson e irei falar sobre o protótipo mecânico. Para projetar a estrutura mecânica total, foi utilizado o Inventor. A estrutura total, que pode ser dividida entre 2 partes, sendo elas a estrutura fixa, que é a estrutura composta por metalões da base, cavalete, suporte do motor e mancais, e a estrutura móvel, que é composta pelo eixo principal, chapa inox, suporte da chapa inox, tubo evacuado, suporte do tubo, suporte do LDR, motor e o sistema de redução. O tubo coletor utilizado são 2 tubos concêntricos rígidos de borosilicato 3.3 vedados a vácuo, sendo que o tubo mais interno possui 3 camadas que melhoram o aproveitamento da energia incidente. Além disso, ocorreu a modificação do tubo coletor, que foi a adição de um tubo de cobre, para ocorrer a separação dos fluxos de água fria na entrada e de água quente na saída, que causa uma melhora no aproveitamento energético. Bem, agora irei falar sobre rastreamento solar. Para automatizar o movimento do concentrador solar, é preciso calcular o torque para mover a estrutura do concentrador e depois definir o modelo do motor e suas reduções. Na conta do torque, ela foi realizada de maneira que a metade da massa esteja na extremidade da estrutura do concentrador, ou seja, foi calculada de maneira superdimensionada, devido à complexidade de se obter o valor real. E esse torque superdimensionado foi obtido através da equação mostrada.
Através do resultado do cálculo do torque, chegamos ao motor NEMA 23 de 30 kg por centímetro e um sistema de redução composto por um redutor planetário de redução de 1:50 e eficiente de 90%, e um redutor por corrente de redução de 1:2,06 e eficiência de 98%, sendo que a eficiência de redução desse sistema total é de 88,2%. Para chegar ao torque de saída do sistema de redução, é preciso fazer a multiplicação do torque do motor, eficiência do sistema de redução e a redução do mesmo, assim como mostrado na equação de torque de saída. Boa tarde, eu sou o Paulo. Em relação ao aparato de sensoriamento solar, nós nos baseamos em uma pesquisa realizada por pesquisadores argelinos que construíram um suporte para 2 sensores LDR a fim de determinar a posição do Sol. Esse sistema funciona da seguinte maneira: a luz que incide no sensor excita os elétrons, gerando uma corrente elétrica. Caso os raios solares incidam corretamente na parábola do concentrador solar, haverá sombra sobre os 2 sensores. A diferença de potencial será igual para os 2. Portanto, caso os raios não incidam corretamente, haverá sombra sobre apenas um LDR e as resistências, por sua vez, serão diferentes, como pode ser visualizado na imagem à direita. Dessa forma, a V0, que é a DDP entre os sensores, será maior ou menor que V sobre 2. Boa tarde, eu sou o Yuri e eu vou descrever a API e a interface web. Primeiramente, para armazenar e solicitar os dados dos sensores de forma dinâmica, criamos uma API em PHP que armazena no banco de dados e também distribui e recebe via requisição. Então, a primeira questão é como são feitas as requisições do ESP32 à API? Para armazenar os dados dos sensores, o ESP32 ele envia uma requisição HTTP via método GET, né, no endpoint/send, no qual os parâmetros devem conter todos os sensores, um valor de timestamp atual, em formato Unix, para então servir de filtro, né, de período de tempo. E uma chave mestre que é definida na API e no ESP32. E também, caso essa chave mestra enviada seja diferente da definida na API, é retornado um erro e o envio não é concluído. Também criamos uma interface web hospedada na Verson, com o propósito de facilitar a busca e visualização gráfica dos dados, como pode ser visto na figura central. E também por essa mesma interface, o usuário pode informar a grandeza que ele deseja visualizar, quais os sensores, e definindo também por um período de tempo. E também até pelo tipo de gráfico que o usuário deseja ver. Então, os dados serão solicitados quando pressionar o botão realizar consulta, como mostra a figura, e irá fazer uma requisição API, que eu vou comentar posteriormente. Já para realizar a busca de dados, realizamos uma requisição HTTP de método push no endpoint/API, contendo alguns parâmetros obrigatórios, tais como o type time, que define um filtro de tempo a fazer parte da busca, e o parâmetro type data, que define uma grandeza requerida. E também o parâmetro sensor, que lista os sensores desejados, separados por vírgula. Além do mais, temos os parâmetros específicos para fazer na requisição, como o parâmetro quant, que define quantos minutos serão buscados a partir do horário atual, o parâmetro resolution, que define os intervalos de tempo entre os dados, o parâmetro initDate, que define o tempo inicial de busca, e, por fim, o parâmetro endDate, que define o tempo final de busca. Boa tarde, eu sou o Breno e vou falar um pouco sobre os sistemas eletrônicos programados que a gente desenvolveu. A gente criou um sistema para poder controlar a parte eletrônica do concentrador, como, por exemplo, os sensores e o motor do eixo. Para isso, nós utilizamos esse carinha aqui, o ESP32. Ele é um microcontrolador com bastante capacidade de memória e de processamento, e, claro, com conectividade Wi-Fi já nativa. Quando a gente liga o ESP, ele começa já detectando os periféricos que estão conectados, e depois ele tenta fazer a conexão com a rede Wi-Fi local. A rede ela pode ser configurada por essa página aqui, que o ESP serve no próprio hotspot Wi-Fi que ele cria quando ele é ligado.
E aí, depois de sincronizar o tempo com a internet, o ESP começa a enviar os dados para a API usando aquelas mesmas requisições que o Yuri comentou agora. E se por acaso a internet acabar caindo, acontecer alguma eventualidade, tem algum erro no envio, os dados vão ficar armazenados temporariamente e depois vão ser reenviados quando tiver conexão de novo. Ao mesmo tempo que o ESP faz esse envio dos dados, ele também trabalha no rastreamento solar, seguindo esse algoritmo que está aqui no fluxograma para vocês. Para o motor não precisar trabalhar desnecessariamente, a gente restringiu esse rastreamento das 5 da manhã até as 7 da noite, que seria ali o horário onde pode haver a luz solar. Assim, então, né, a cada minuto, o ESP vai ler o valor de V0 daquele circuito dos LDRs, que foi comentado, e se V0 for maior ou igual a V sobre 2 mais um erro, o motor vai girar no sentido horário. Agora, se ele for menor ou igual, ele vai girar no sentido anti-horário. E aí, esse erro, a gente assumiu ele como sendo 0,03 volts. A função dele é basicamente para compensar as possíveis flutuações que possam ocorrer nessa medição. Boa tarde a todos, sou Samuel Lins. Para calcular o rendimento óptico do concentrador solar desenvolvido nesse trabalho, foram utilizados os métodos analíticos propostos por Soteris Calogiru, no seu livro de 2014. O rendimento óptico é calculado por essa primeira equação, onde o Rho, Tau, Alfa e o Gama são as propriedades ópticas, e o AF é o fator geométrico. O fator geométrico ele pode ser calculado facilmente a partir das equações abaixo, usando os valores da parábola na tabela em azul. Em seguida, foi utilizado os valores de epsilon, gama e tau, de outros trabalhos semelhantes ao nosso. Depois foi calculado o Rho usando as equações abaixo, já que a transmitância da parábola é zero. Por conta da dificuldade de encontrar o ângulo θ, criamos um programa em Python para calcular o rendimento óptico variando o θ de menos 90 a 90 graus. No gráfico, no canto esquerdo da tela, podemos ver o rendimento em função do ângulo. Além disso, analisamos o software de código aberto chamado Tonatiuh. Nele fizemos uma simulação da incidência dos raios solares na parábola. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, os raios incidem na parábola e são concentrados no tubo absorvedor. Oi de novo, eu vou falar um pouquinho sobre a análise térmica que a gente realizou. Então, a gente realizou essa análise térmica também para poder descobrir qual seria a eficiência do coletor na cidade de Ariranha, utilizando os dados meteorológicos que foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e também os dados experimentais da tese de 2017 do Dr. Elson Avalone. A gente acabou escolhendo a cidade de Ariranha porque ela é a mais próxima de Catanduva e, claro, que tem os dados mais consistentes para a gente fazer essa análise. E o pilar central dessa análise que a gente fez é essa equação que está aqui na tela para vocês, da eficiência, onde o QAbs seria o calor absorvido pelo coletor e o Qin seria o calor do Sol que incide na parábola. E, antes de mais nada, também é importante ressaltar sobre os dados do INMET que eles são fornecidos e medidos em períodos de 1 hora, ou seja, de HN-1 até HN, para qualquer hora N. Enquanto os dados do Dr. Avalone são medidos de minuto a minuto. Aqui na direita, na tabela azul, a gente tem esse exemplo da periodicidade dos dados do INMET. Para a gente poder descobrir o calor absorvido, nós utilizamos um artifício matemático. Se a gente considerar um pequeno intervalo de tempo dt, a gente pode dizer que a variação do calor absorvido nesse intervalo é, na verdade, a derivada no tempo da equação fundamental da calorimetria, como vocês podem ver aqui, após a seta azul. A derivada da massa, por sua vez, né, vai ser a vazão mássica, que é dada por essa equação aqui embaixo.
Porém, depois de descobrir isso, a gente ainda tem uma incógnita, o ΔT, que é a variação de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura da água quente, o TQ, e a temperatura da água fria, o TF. Para a gente descobrir esse TF e TQ, nós fizemos uma estimativa em Python. Para cada minuto dos dados do Dr. Avalone, a gente calculou as razões RTF e RTQ, que vocês podem ver aqui, nas primeiras equações do slide. E depois, a gente assumiu que a temperatura ambiente do INMET seria constante dentro de cada um daqueles intervalos ΔHn. Assim, se a gente multiplicar as razões dos dados do Wilson pela temperatura ambiente dos dados do INMET, a gente consegue estimar qual seria a temperatura fria e quente a cada minuto. E aí fica fácil, é só a gente calcular a diferença entre elas e a gente tem a variação de temperatura. Agora só falta calcular o calor incidente. Só que para isso, como vocês podem ver na última equação aqui embaixo, a gente precisa desse G e I, que seria a irradiação estimada para cada minuto. Só que a gente tem um problema aí. Os dados do INMET, eles fornecem a radiação, que seria a integral da irradiação. Enquanto os dados do Avalone fornecem a irradiação. Como que a gente resolve isso? É bem simples. A gente calcula a integral das irradiações de Avalone e depois usa aquele mesmo método das razões que a gente utilizou antes. Só que para calcular essa integral sem precisar de cálculo, a gente precisa de algum método. Para isso, a gente usou a soma de Riemann para poder estimar essa integral aqui em cima. Discretizando, é claro, o intervalo da integral em intervalos de minuto i. A partir disso, a gente consegue, então, calcular essa razão entre a irradiação e a integral da irradiação, como vocês podem ver na primeira equação à esquerda. E depois, é claro, como a gente tem a radiação do INMET, é só multiplicar a razão pela radiação do INMET e a gente obtém a irradiação estimada para cada minuto. E aí, por fim, fica fácil. A gente consegue multiplicar essas irradiações estimadas pela área de abertura do coletor e a gente tem o calor incidente. Porém, temos um problema. Quando a gente compara o calor incidente com o calor absorvido estimados para a Ariranha e os dados medidos experimentalmente pelo Avalone, a gente tem uma bela discrepância aqui. Vocês podem perceber que o calor absorvido aqui na esquerda do INMET, ele está muito pequeno em relação ao de Avalone. Para resolver isso, a gente assumiu uma constante K que multiplicaria o calor incidente. Essa constante K vale 1 sobre 10. E aí, se a gente comparar agora de novo os gráficos, né, na esquerda os estimados e na direita os medidos experimentalmente, a gente vê que essa constante, na verdade, é uma boa correção. Ela faz os dados ficarem bem compatíveis. Assim, com o calor incidente e o calor absorvido determinados, a gente consegue calcular, enfim, a eficiência térmica para cada dia analisado do INMET, dia 6/11 e dia 7/11 de 2020. Aqui nesses gráficos, a gente tem a eficiência térmica média para cada hora. Nos gráficos, vocês podem perceber que das 11 horas ao meio-dia e das 13 horas às 14, a gente tem os maiores picos de eficiência térmica. E pela tabela abaixo, a gente vê, né, através do cálculo da eficiência térmica média durante o período analisado para cada dia, que a eficiência térmica média no dia é em torno de 50%. Bem, a partir da metodologia desenvolvida, validando a hipótese inicial que foi dita pelo Rafael, podemos concluir que o cálculo de eficiência térmica obtido por meio da estimativa, da irradiação e das temperaturas de águas que foram analisadas em Ariranha demonstram que o projeto apresenta eficiência de cerca de 50%, ou seja, metade da luz solar é convertida em energia térmica. Além disso, nós podemos concluir também que os métodos computacionais utilizados por nós foram ferramentas muito úteis para uma boa compreensão do projeto, independente da experimentação em campo. Por fim, a implementação do mecanismo de rastreamento solar automático e o desenvolvimento do sistema web contribuem e muito, de várias maneiras, tanto facilitando a consulta dos dados e identificar problemas,
além de diminuir a necessidade de intervenção humana. Desse modo, finalizamos o nosso trabalho. Aqui estão as referências e obrigado a todos os presentes. Parabéns, meninos. Show apresentação, viu? Parabéns mesmo. Então, agora teremos os 10 minutos para a arguição. Pessoal, parabéns mesmo aí, viu? Pô, ficou muito bom. O Pablo acho que vai concordar comigo aí. Eu já estou sem saber o que falar hoje. Perdendo Mas as palavras aqui. Você vai concordar comigo? Você vai. Esse é aquele grupo que a gente fala assim, faz aí, faz isso aqui. Os caras vão lá e fazem. Não questionam, né? O cara não fica discutindo, Meu né? Deus. Fala, vai lá e faz isso. O cara vai lá e faz, pô. É isso aí, pô. Pau na máquina. É isso aí. E gostei muito. Foi um prazer e uma honra, pessoal. Fantástico. Uma honra mesmo. Infelizmente, a pandemia pegou a gente, porque seria mais um trabalho que a gente podia... Mas vai ser. A gente vai conseguir. Vai. A gente vai conseguir só nesse trabalho dá para tirar pelo menos mais 3 publicações. 3, pelo menos. Sai mestrado fácil também daí, hein? Nossa, aí sim. Facinho. Eu sinto muito, assim, por não ter conseguido contribuir tanto presencialmente, porque a parte eletrônica, né? Colocar fogo em tudo, desorientar, sair correndo, chorar, isso aí tudo foi uma experiência que vocês acabaram perdendo, mas em contrapartida, que trabalho que foi esse? Meu Deus do céu, parabéns. Aquela ideia da integral lá, usar o Riemann, eu não tive essa ideia. Foi muito bom. Isso aí foi o método que a gente encontrou depois de dar uma estudadinha. A gente pegou o livro do Guido Risi para dar uma olhada, curso de cálculo. Eu conheço o método, mas eu nem pensei no método para poder resolver. Vocês pensaram, legal. Para quem é novo de instituto, ou quem não conhece, esse trabalho aí, ele foi objeto de estudo do meu mestrado. A gente começou a fazer ele no Instituto Federal, salvo engano, em 2016. Agradecer novamente todo mundo aí da indústria que me ajudou a montar esse trambolho, porque o bicho é grande. A gente levou para o UFTM, para a Federal do Triângulo Mineiro, de Catanduva para lá, né? Eu consegui defender meu mestrado, e depois a gente teve um apoio deles lá para trazer de volta, tá? Essa bugiganga lá parada lá no Instituto. A gente falou, não, vamos agora, né? Vamos trabalhar em cima disso, porque tem muita coisa para explorar ali. Aí veio a pandemia e falou, não vai não. Vamos esperar Daria um pouco. para ter feito muita coisa. A gente poderia ter feito esse rastreamento, né, ali fisicamente. Ia ficar bem legal. Muda o tipo de fluido, dá outro trabalho. Usar óleo, nanofluido. Muda a estratégia de controle, o tipo de rastreamento. Nossa, dá para fazer coisa demais. Não tenho nem o que falar, viu? Muito bom. Cristiano, por favor, suas considerações. Eu estou comentando aqui no grupo do segundo ano, olha só, quem está assistindo, olha o nível que a gente chegou. Então o nível está alto, então a gente vem desenvolvendo aí. Então, parabéns para os meninos, né? Então, que nem a linguagem que eles falam, são máquinas mesmo. Esses meninos são bons. A turma toda, tá, pessoal? Não vou ficar rasgando elogios para um, para outro, é a turma de maneira geral, tá? Mas eu não vou me estender, porque eu sei que vocês querem ouvir o Lobato. Eles fizeram questão que o Lobato estivesse aqui, e eu sei que eles queriam ouvir você, Lobato. Obrigado. Vai lá, Lobato, com você. Obrigado. Gente, obrigado pelo convite, e eu vou falar o seguinte, cara, puta merda, que trabalho legal. Vocês fizeram um trabalho muito bom, que eu não imaginava que o aluno de ensino médio fosse conseguir fazer. Eu vou dar muito pouco palpite, fazer muito pouco comentário sobre a parte mecânica, porque não é a minha praia, tá? Eu posso fazer algumas considerações sobre a parte do software e sobre algumas estratégias que vocês usaram. Eu queria começar perguntando por que vocês escolheram Python, já que no curso vocês não veem Python. Certo.
A ideia de usar Python foi minha aí, porque é uma linguagem fácil e também porque tem muitas ferramentas, né, muitas bibliotecas, por exemplo, o NumPy, o SciPy, o Matplotlib, que são próprias para esse processamento de dados e para análise científica. Então, esse foi um fator assim, decisivo para a gente utilizar. E também porque tem bastante documentação no Stack Overflow, todos os lugares aí. Santo Stack Overflow. Acho legal, acho que foi uma escolha acertada, principalmente para a parte de conta. Se esse trabalho fosse uns 20 anos atrás, vocês escolheriam Fortran, mas já que não é, então fica no Python, que está bem escolhido. Vou te pedir um favor, volta para o teu slide 20 na apresentação, se puder. Opa, com certeza. 20? Esse aqui. Esse. Essa interface vocês fizeram no ESP, é o ESP que está servindo essa interface? Isso, dentro dele. Ele faz um servidor web e aí ele disponibiliza no próprio IP dele, ou se tiver conectado no Wi-Fi, no IP que ele recebeu do DHCP. Vocês não gastaram muito recurso dele para isso, para essa interface, né? Não era melhor bastante. Porque, assim, eu estou imaginando que na prática você não vai conectar no ESP para fazer esse acesso, você vai conectar no teu servidor que está coletando os dados do ESP, né? Talvez você não precisasse investir tanto no código para rodar no ESP, nessa parte da interface gráfica. Mas, assim, tudo bem, fizeram, ficou legal, mas assim, acho que não valeria a pena gastar tempo nele. Era melhor jogar isso tudo pro servidor mesmo, até porque aí você poderia diminuir o poder computacional na ponta, né? Não precisaria um ESP32, talvez um 8266 resolvesse, não sei. Mas eu acho que tudo bem, ficou bem legal. O código da API eu tinha anotado para perguntar, mas depois eu achei, tá no teu GitHub, né? Isso tá no GitHub do Yuri. Do Yuri ou do teu? Tá no meu. Tá no do Yuri. Eu estou aqui no Breno Henrique, com Solar Concentrator. Mas tudo bem. Depois eu vou dar uma olhada. Eu queria ver, porque lá no que eu achei, eu não encontrei a documentação para botar no ar. Acho que seria legal vocês colocarem disponível a documentação para como a gente coloca isso rodando, né? O Elson já comentou da parte da derivada, da integral e tal. Achei muito legal o aluno de ensino médio se aventurando na matemática do contínuo. Achei isso muito legal. Não é normal, ou pelo menos não é comum a gente ver pessoal de ensino médio com esse nível de matemática. Achei muito legal. Se quiser avançar de novo, avança para mim para a página 35 da tua apresentação, por favor. Você falou que vocês chegaram nessa constante K aí, 1 para 10. De onde saiu essa constante, cara? Foi da cartola ou não? Boa pergunta. Essa realmente foi da cartola. A gente fez isso comparando os gráficos. E aí, vendo a mesma proporção de variação do calor incidente para o calor absorvido do Elson, a gente chegou nessa constante de 1 sobre 10. O interessante é que ela realmente faz os dados ficarem bem parecidos. A gente não sabe explicar o porquê. Provavelmente algum erro no código. Essa é a minha segunda pergunta. Por que vocês acham que... Porque, assim, pelo que eu entendi, se você voltar no slide 34... Volta no 34 aí. Essa curva que está lá embaixo, a vermelha e a verde, a gente percebe que elas têm uns picozinhos. Você acha que talvez tenha sido algum erro no teu código aí que está dividindo por 10 os valores? Isso, exatamente. Aí a gente até tentou revisar para ver se tinha alguma coisa, mas a única solução mesmo foi assumir essa constante, porque a gente não tinha tempo para revisar todo o conteúdo matemático e tal. Deve ter sido algum fator aí, um zero a mais em algum lugar que fez isso. Lobato, eu acho que a gente fez, a primeira coisa aí que deu um problema foi na hora que fazia uma derivada de uma constante. A derivada da constante é zero. Então, provavelmente, deve ter dado alguma zebra aí. Entendi. Foi esse trabalho aí que foi rejeitado, Elson? Porque não era de ensino médio? Não foi esse, cara. Mas imagina só um trabalho desse sendo rejeitado, né, Lobato? Mas olha,
isso é um absurdo, isso é um absurdo. É incrível um trabalho desse nível, de todos esses níveis que estão sendo apresentados, serem rejeitados. Isso é um crime fazer isso. Mas, meus parabéns de fato. Gostei muito do trabalho, gostei muito do arrojo de vocês de se aventurarem pela programação, porque não é o foco do curso de vocês, né? Vocês têm disciplinas de programação, mas são disciplinas básicas, assim, com certeza nada de Python. Então, o fato de vocês terem aprendido, terem ido para esse lado, terem ido estudar servidor web, eu vi que vocês colocaram rodando aqui no ambiente de produção, então eu estava tentando acessar aqui, descobrir a URL da API, mas não estava coletando, não estava conseguindo ver nada. Mas é muito legal, olha, parabéns aos orientadores, vocês fizeram um excelente trabalho. Muito bem. Obrigado, Lobato. Valeu. Obrigado, Lobato. Obrigado, gente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo menos 3 daí Valeu. desse negócio. E ainda tem aquele programa lá, viu? Tem aquele programa pra gente fazer. Sim, com certeza, aquele programa sobre os